Cara, eu ia fazer uma live sobre isso, mas como deu errado algumas coisas ali, não deu pra mim fazer essa live, eu vou estar tentando passar aqui a mensagem através desse vídeo aqui. Desculpe qualquer som externo e qualquer outra coisa. Comente aí embaixo que eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ler sua opinião. Eu ia fazer uma live, então eu ia falar um monte de coisa na live, né? Vou tentar ser breve aqui nesse meu áudio aqui. E que provavelmente alguns me acham rude quando eu falo isso. Mas vamos lá. Qual é o papel do homem, tá? No relacionamento. Você sabe qual é o papel do homem no relacionamento? Você tem uma base do que é realmente o papel do homem no relacionamento? Vamos lá. A maioria não. E aí, quando a gente vê, né, Red Pill ou qualquer outro cara falando de relacionamento, basicamente eles têm uma visão de que os homens estão cumprindo o papel real deles dentro do relacionamento. Por quê? Porque a base deles é essa que eles estão vendo, tá ligado? Essa base onde os caras são escrachados, onde os caras são humilhados, onde a mulher pinta acontece, onde a mulher não destina respeito. Lembrando que respeito é amor, tá? Amor, essas paradas todas que o pessoal fala, é balela. A admiração da mulher tá através do respeito dela. E o respeito é o que leva a outras coisas, tá? Então não confunda as coisas. Então é um ponto fundamental para puxar o assunto. E aí os caras eles não sabem o papel real, tá ligado? Da forma como a mulher realmente ali deve se portar para com o homem e de como o homem deve se portar para com a mulher dentro de um relacionamento. Fui aprender isso, cara, depois de um tempo, porque eu também não tinha de fato essa noção, eu não tinha de fato essa verdade. E veja só como surgiu esse assunto. Tava eu citando, né, de uma foto aí que vocês vão ver de fundo, da mina do Messi, né? Da atual do Messi. Para vocês que é antigo no meu canal, sabe que eu já fiz crítica ao Messi, gado e toda aquela coisa, tá ligado? Eu já fiz muita crítica. Só que eu tava deixando de lado uma coisa muito importante. Eu tava simplesmente julgando o Messi antigo. E tipo assim, não que o Messi ia ver aquilo, né? Lógico que não. Mas eu tava basicamente dentro do meu vídeo julgando um comportamento de um Messi antigo. Por quê? Nossa, olha lá o Messi, aceitou a mina que rejeitou ele. Olha lá o Messi, a mina humilhou ele, toda aquela parada. Eu não tinha reparado em mim mesmo que existia um erro quando eu falava isso. Por quê? Porque o Messi que eu julguei e o Messi que a mina chutou e pisou era outro Messi. Era um Messi que, tipo, pô, é, vamos dizer assim, não chegou em lugar nenhum. Era um Messi que não tinha recurso nenhum. Era um Messi que era tímido. Era um Messi sem atitude. Era um Messi totalmente diferente. E aí eu olhei pelo lado da mina também. Eu pensei, pô, se eu fosse uma mina, ou, né, no caso eu, homem, por que eu vou aceitar uma pessoa que está em um estado totalmente zoado, uma pessoa que, eu não vou falar apenas no sentido financeiro, mas eu digo também no sentido estético, no sentido de mente e toda aquela coisa. Por que eu vou querer uma pessoa assim? E o mais engraçado é que a maior esmagadora dos homens eles fazem isso, eles aceitam mulheres totalmente tortas com aquela percepção de que ele pode salvar ela. E quando não é isso, ele tem aquela ideia de que tipo, eu amo ela, então eu tenho que fazer isso, ela deve me amar e deve me aceitar assim. Só que esse pensamento é um pensamento eufórico, é um pensamento vendido, é um pensamento que criaram para você. Pode ver que homens, eles aceitam mulheres, vamos dizer assim, torta, mas mulheres não aceitam homens, tá ligado? Ferrado. É difícil. Existe, só que o cara tem que ter algum recurso, seja um recurso social, de status social, seja qualquer questão ali atrelada a questões mesmo assim de estética ou qualquer outra coisa. Então ela precisa ver alguma coisa positiva naquele cara para ela aceitar. Já do outro lado, eu vejo que homens se sacrificam por mulheres que muitas vezes não têm o básico, mas eles estão lá se sacrificando. E aí o que surge é a percepção de uns, né? De tipo, pô, ela devia ser assim, assado, porque eu sou assim. Mano, não funciona assim. A hipergamia, quando eu cito, né, bastante aí, vocês veem eu citando a hipergamia, eu também já julguei muito a hipergamia. Hoje eu não julgo a hipergamia por quê? Se liga só nisso aqui. A gente sabe, né, não quero voltar muito nesse assunto, mas a gente sabe que a gente fala a hipergamia como uma parada de tipo, nossa, que mal, ela lá, ela trocou aquele cara por outro cara, ela lá, chutou aquele cara e toda aquela coisa. Só que a gente não para pra pensar de que o cara se predispôs a ser trocado, o cara se colocou numa situação onde a mulher pulava pra um, pulava pro outro, ou seja,
os caras estão se colocando numa situação onde a mulher olha para um, ela fica com aquele, depois ela pula pro outro, depois ela vai pro outro. Por quê? Porque esses caras, eles estão se colocando, tá ligado, nessa posição. É impossível uma mulher fazer isso com um cara que, tipo, fia, o que você quer aqui? Eu não quero nada com você não, tá ligado? Então é impossível uma mulher conseguir exercer o seu estado de hipergamia através de um homem que tem, vamos dizer assim, uma pose, tá? É o que eu chamo de postura, né? Então é difícil ela exercer a hipergamia negativa com um cara que é grande, entendeu? E quando eu digo grande, eu digo no sentido realmente espiritual. É quase impossível. Por quê? Porque as barganhas dela, seja através da sexualidade dela, da beleza, seja através de qualquer outra coisa, não funciona. As barganhas dela, ou o charme dela, ou qualquer outra parada, não vai funcionar com um cara desse. Então esse cara, ele está em outro estado, ele está em outro nível. E qual é a grande questão disso? Que existe também o lado da hipergamia que é atrelado a uma questão positiva, é atrelado a uma questão que dá benefício para caras que estão assim no quesito material, tá? É positivo, tipo um cara que tem grana, um cara que talvez tenha uma estética boa, um cara que tem um shape, um cara que tem isso, um cara que tem um status social elevado, qualquer outra parada. Então tem coisas positivas disso. Só que todas essas coisas são recursos, tá? Que são atrelados a caras que têm valor, tá? Em alguma coisa. E tipo assim, tá, o cara pode ser um herdeiro, ou o cara pode, sei lá, nasceu bonito. Então esse cara, ele tem um valor, a beleza tem um valor. E tipo, no mundo material, o cara é um herdeiro, ou seja, alguém teve um valor, alguém fez algo que, vamos dizer assim, deixou aquela grana para ele e aquele valor foi para ele ali de alguma forma, mesmo que cedo ou tarde ele perca aquilo com qualquer mulher ou qualquer parada, mas ele tem alguma coisa, né, que alguém deixou de valor para ele. Ponto. E qual é a grande questão? Que a mulher, ela vai observar isso, ela vai ver isso, e aí você consegue entender a coisa mais forte desse meu áudio aqui. Que se você é um cara que tem valor, não importa o nível do seu valor, cara, você não vai se sujeitar a qualquer coisa. Tipo assim, se liga só, um cara que é bonito, ele basicamente vai ter mais mulheres bonitas atrás dele, vai ter as feias também, mas ele geralmente vai ter as minas bonitas atrás dele, então ele vai pegar as minas bonitas. Um cara que tem grana, ele vai ter as minas que tem grana também atrás dele, mas também vai ter as minas sem grana, e ele vai escolher, ele vai selecionar. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que pessoas elevadas ou pessoas que estão elevadas em alguma coisa, seja no material, elas vão escolher aquilo que é bom. Então, quanto mais próximo você está de uma elevação espiritual, mais você tende a escolher coisas boas. Aí vai vir algum cara falando assim, ah, mas peraí, pessoas com dinheiro, pessoas isso, elas nem sempre são elevadas espiritualmente. Isso é verdade. É por isso que você vê caras que a gente rotula como Shed, como Alpha, qualquer outra parada, se ferrando. Esses caras são aqueles caras que têm recursos materiais, mas não são caras que têm uma elevação mental, espiritual para lidar com esses recursos materiais. Muitas vezes até se iludem com esses recursos, deixando aqueles recursos, assim, muitas vezes, se sobrepor àquilo que ele verdadeiramente é. E qual é o fundamento disso aqui? Qual é a base disso aqui? Cara, o que compõe o homem dentro de um relacionamento é aquilo que ele é e aquilo que vem muito antes dele vestir. Isso aqui, por exemplo, cara, vestir uma roupa para você ficar bonito. Pô, vou ficar bonito para aquela mina. Cara, isso aqui vem muito depois, né, do seu próprio físico, ou seja, o seu shape ele transforma a sua roupa, tá? Da mesma forma que você fala, pô, eu vou usar aquele meu carro que eu comprei lá e é caro pra caramba pra impressionar aquela mulher. Daqui a pouco aquela mulher vai entrar naquele carro, ela vai ver outros carros melhores que o seu. E nesse momento vai valer o que? Vai valer quem você é, porque se você é um cara comum, só que você tem um carro que é melhor do que o seu vizinho, mas existe outro vizinho seu que tem um carro superior ao seu, isso significa que ela vai comparar os carros e não o cara, entendeu? Então é aí que vem essa questão. É aquela mesma questão que eu disse das roupas. Se você tem uma roupa bonita, uma roupa mais ou menos, uma roupa isso, uma roupa aquilo, aquilo vai depender de quem está vestindo aquela roupa, ou seja, do shape que está usando aquela roupa. Então o valor está agregado à pessoa. Só que como funciona um sistema de ideias? Como que foi vendido esse sistema? Dentro do relacionamento, inclusive. Que o seu valor para com a mulher é agregado na forma como você manifesta recursos. E isso vem muito de acordo com aquilo que eu venho dizendo para vocês, no sistema patriarcal, né, onde o homem se sacrificava para a mulher ali. Isso vem no sistema também da própria natureza, onde o homem coleta recursos e dá para ela provisão. Só que a gente enxerga um cenário que, primeiro, o homem não é só animal. Tá? No sentido animal, você sabe que tem as vantagens de estética,
tá? De força, habilidade, adaptação e toda aquela parada, né? Provisão. E você sabe que vendo isso, você consegue notar que algumas coisas já foram sanadas para as mulheres sem grandes dificuldades, né? Hoje em dia ela consegue trabalhar. Então, a parte de recursos muitas vezes já não é tão forte assim. É algo forte que vai gerar atração nela por você. E aí vem outros recursos, né? Além disso. Então, sabendo disso, você percebe que a sociedade ela se baseia-se justamente numa criação daquilo que é um pouco a natureza. Então, tipo, a civilização ela se sustenta aguçando a sua natureza para dessa forma te levar a continuar com, vamos dizer assim, sendo aquela engrenagem do sistema. E aí a gente vem naquela ideia que eu venho falando para vocês. A interpretação da comunidade Red Pill, de Shed, de Alpha e qualquer outra coisa, eu digo no sentido que eles falam de um cara foda, tá? Não tô falando no sentido apenas de beleza, é uma interpretação totalmente burra, é uma interpretação de caras que nem sequer conseguem olhar o quão imenso pode ser o homem, entende? E o quanto eles estão nivelando o homem é uma questão puramente biológica, puramente de civilização ou qualquer outra parada, tá ligado? De sistema mesmo. E isso respinga na forma como as mulheres também olham para o homem e como elas escolhem o homem. Só que nem eu disse para vocês, você tá com chinelo caro, com tênis caro, com carro caro, com uma casona e qualquer outra parada, vai trazer para a mulher sim uma vontade de se relacionar com você. Só que não vai trazer nela aquela admiração profunda, não vai trazer nela aquele olhar brilhando de tipo, cara, que cara incrível. Ela vai ficar com você, mas é aquilo, né? A chance dela terminar um casamento, divórcio contigo é gigantesco, entende? Ou um namoro, ou qualquer outra parada. Por fim, né? Porque não é uma live, então eu tô tentando resumir o máximo que eu posso. O que a gente percebe disso? Que esses caras eles não entendem o papel do homem dentro do relacionamento. O papel do homem dentro do relacionamento não é servir uma civilização, não é servir uma ordem que foi imposta para ele. O papel do homem dentro do relacionamento é continuar perseguindo aquilo que ele foi feito para perseguir, é continuar buscando um propósito que está dentro dele para ele buscar aquele propósito. Não importa qual é, não importa o julgamento que as pessoas façam. Se aquilo está dentro dele, se ele sente aquela energia, ele deve buscar aquele propósito. Isso aqui está acima do bem e do mal. Isso aqui está acima de regras morais ou não, tá ligado? Isso aqui é o propósito dele. E por fim, você pode perceber isso, por exemplo, quando uma mulher consegue sentir mais admiração em um bandido do que muitas vezes num trabalhador. Um bandido, ele consegue ter propósito. Eu não estou dizendo que bandidos têm propósito. Eu estou dizendo que, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui. Se você pegar um exemplo, Al Capone, por exemplo, cara, que eu citei aí esses dias. Porra, tá fugindo a palavra. Ele tinha um propósito dele, ele tinha o propósito dele de buscar ali o máximo que ele queria de recursos e de poder e por aí vai. Só que não era atrelado, eu quero mais mulher, tá ligado? Eu quero simplesmente ser um cara que esteja acima do sistema. Então, é um exemplo disso, é um propósito ruim para mim, ruim para você, ruim para outras pessoas porque vão perder, só que para ele é um propósito valioso. E aí você vê que, tipo assim, a hipergamia das mulheres estão ali, ela tá ali vendo aquilo, ela tá ali pronta para ter um pouco daquilo, só que ele tá cagando e andando, ele tá muito mais preocupado em buscar o monopólio daquilo que ele pode, né, da ascensão daquilo que ele pode, e aquilo de alguma forma desperta na mulher o interesse, a vontade, que é um homem buscando um recurso dentro do propósito dele, independente se é ruim ou não, entende? Um cara de bem. Um cara de bem, às vezes, ele fica puto da vida porque ele não consegue um relacionamento ou porque as mulheres não olham pra ele com admiração. Não é porque ele é de bem. Não é porque ele é ele é um cara bonzinho, qualquer outra parada. E não é porque apenas ele é um cara pobre, tá? Porque, vou usar um exemplo de um cara rico que também é do bem e se ferra, né? E é traído, e pinta acontece, você sabe em vários que acontece isso. Esses caras, eles não entenderam a dinâmica do negócio. Que o papel dele, mesmo ele sendo um cara do bem, não é servir a mulher, tá ligado? O papel dele é muito maior. Só que ele tem atrelado na cabeça dele aquilo que foi escrito por sociedade e por civilização. Então ele acredita que ele deve servir a mulher. Ele acredita que ele deve, tipo, todos os esforços dele devem ser atrelados apenas à mulher. E isso é um problema criado no nosso mundo ocidental e que leva o homem à ruína. E que faz com que a mulher não consiga sentir admiração pelo homem que ela tem. E isso leva a traição, isso leva a um monte de coisa. Inclusive, isso faz o sistema girar. Porque quanto mais divórcio, quanto mais pessoas entram em casamento, sai, troca, vem, aí namora aqui e tal, mais o sistema gira. Quanto mais homens estão comprando coisas para
fazer com a mulher dele sorria, com que a mulher dele ache ele bonito, através de coisas que ele compra, através de recursos, roupa bonita, carro caro, casa, coisas que ele não precisa para impressionar pessoas que ele às vezes não gosta, mas que vai chamar a atenção da pessoa que ele gosta, ele vai fazer isso, mas tudo isso alimenta uma pessoa só, o sistema, em prol de uma coisa, matando seu espírito, matando sua criatividade, matando paixões que poderiam ser destinadas a coisas que realmente fazem sentido. E por fim, que levaria aquela mulher, consequentemente, a olhar para você com muito mais respeito, admiração. E é de novo, né, aquilo que eu venho falando para vocês. A interpretação do homem ocidental para com a mulher dentro do relacionamento é totalmente ilusória, é totalmente burra, é totalmente fanática, é totalmente destinado a tudo aquilo que beira ao mais inútil e estúpido que já foi implantado na sociedade. E é por isso que a gente está enxergando hoje as coisas do jeito que estão. As coisas estão sendo mais veladas porque essa é a verdade do que está acontecendo. Desculpe o corte, pessoal. Então, se você quer um conselho meu, que eu digo aí, que eu falo aí nas minhas lives, nos meus vídeos, é que busque o seu propósito antes de buscar mulher. Porque quando você está buscando um propósito, eu vou dar um exemplo do shape que eu citei lá. Cara, quando eu corri atrás de mulher, menos mulher vinha. Quando eu busquei o shape, mais mulher veio. E não foi apenas porque eu melhorei esteticamente. Lógico que foi um ponto fundamental, porque, pô, estética, né? O negócio de um valor assim absurdo. Só que foi porque eu entendi uma coisa. Eu não tinha mais tempo para elas, eu não tinha mais tempo para ficar correndo atrás delas, eu não tinha mais tempo para ficar respondendo elas. E aquilo criou um valor. Aquilo me colocou acima dos caras que estavam correndo atrás dela. Aquilo me colocou em uma distância tão longe do alcance dela que ela me olhou com mais respeito. Porque quando eu estava lá, do lado dela, quando eu estava lá, dando tudo aquilo que outros caras também davam para ela, eu era só mais um. Eu não era um cara diferente, eu não era um cara que estava buscando melhorar. Então a hipergamia, no sentido positivo, ela está atrelada a dar o melhor para aqueles caras que estão buscando coisas que são muito além da compreensão, muitas vezes, daquelas mulheres e até de outros homens. Porque enquanto eles estão correndo, né, atrás daquilo que é material apenas, existem outros homens que estão correndo atrás daquilo que é de grandeza espiritual. E isso realmente é algo que toca e aguça as pessoas que estão ao seu redor. Isso é aquilo que realmente desperta nas mulheres aquela vontade de querer dominar aquele cara ou de tirar ele daquele propósito. Só que aquela coisa que eu digo para vocês, quando o homem encontra de fato um propósito dele realmente atribuído a quem ele é, mano, pode ter certeza, pode ter a mina mais bonita com ele que ele não vai mudar quem ele é. E aquela mina ela vai notar isso, ela vai perceber isso, ela vai admirar isso. Lembrando que amor é ilusão, né? Essa ideia de amor e toda essa parada que criado do romantismo é aquilo que faz com que os homens trabalhem em prol das mulheres, é aquilo que faz com que os homens doem sua vida em prol das mulheres. Em resumo, é aquilo que faz com que os homens se idolatrem aquilo que não é para ser idolatrado. Sendo que até pouco tempo, vamos falar assim, a mulher olhava para o homem com muito mais respeito, com muito mais admiração. E isso era porque o homem tinha um propósito que vinha muito antes da mulher. Mas, né, no mundo moderno é quase que errado você falar isso. Então fica aí para a comunidade Red Pill, né, que não entendeu ou que não entende essa questão. Falam da hipergamia no sentido negativo, mas ela é negativa para quem? A hipergamia ela ferra quem? Porque o que eu vejo é a hipergamia simplesmente ferrando o homem que destinam sua vida em prol das mulheres. E vocês reclamam disso. Vocês reclamam dos caras se ferrar porque, sei lá, ele amou demais, ele gostou demais. Só que vocês não perceberam uma coisa. O amor da mulher só é convertido em forma de respeito. O resto é mentira, o resto é ilusão. E, lembrando que quanto mais um homem idolatra uma mulher, mais ainda ele vai tentar ferrar o outro, né? Menos ele vai querer ajudar o outro, menos ele vai estender a mão pro outro, mais ele vai tentar competir contra o outro no sentido negativo realmente, entendeu? Mais ele vai tentar destruir o outro e mais ele vai aguçar o lado dele animalesco, tentando sabotar o outro de alguma forma, porque ele vai querer aquela mulher de alguma forma. Então pense bem antes de vocês falar que a hipergamia apenas é uma questão negativa. Na verdade, a hipergamia é um meio que eu vejo, né, de despertar os caras para uma coisa. Cara, você pode sim dar recursos para aquela mulher, ela pode ficar contigo porque você demanda algum tipo de recurso. Só que saiba, isso aqui vai ter um preço, entende? É por isso que você vê caras casando, caras que
muitas vezes entra no namoro, se ferra, né, e acontece um monte de coisa e ele fica se perguntando por que aquilo aconteceu. A grande questão também é engraçado que quando você vê que o cara entra no namoro, ele tá desapegado. Ele não é tão apegado, ele é um cara na dele, ele tá buscando algum propósito. No decorrer do tempo, ele começa a mudar, ele começa a simplesmente ser tudo aquilo que a mina pediu, ele começa a idolatrar ela, ele começa a cair naquela paixão, na patologia, né, da paixão, e no final ele vê o resultado que não é tão bacana. E de novo, né, isso ligado a um homem que se desvirtuou, um homem que se desconectou daquilo que é a razão e daquilo que realmente, de fato, dá, né, vamos dizer assim, sentido ao que é ser homem. Então, esse é o propósito do homem no relacionamento. O propósito do homem no relacionamento nunca foi servir a mulher. Se vocês estão debatendo sobre essa base, é porque vocês também foram enganados. E se vocês estão putos por saber essa base, é porque de fato vocês também estão putos porque vocês queriam estar fazendo isso e não estão tendo assim crédito, não estão recebendo algo em troca tão positivo daquelas mulheres que vocês estão oferecendo isso. Lembrando, né, que eu estou dizendo isso aqui não é para menosprezar ou diminuir ninguém, é simplesmente para você entender que a razão vem antes de tudo e que o propósito do homem vem muito antes de idolatrar qualquer mulher. Tamo junto e até o próximo podcast. Não fiz a live hoje, mas deixo esse vídeo aí. Outra coisa que vale lembrar aqui é que é, tanto você ficar preso a ficar falando mal ou falando bem ou qualquer outra parada, você é escravo da mesma forma. Você, o cara que fica lá, nossa, quebrando a cabeça dentro do relacionamento, tentando consertar aquilo porque ele idolatra a mina dele, tá, né? Já tá ruim aquilo. Quem dirá o cara que fica quebrando a cabeça para tentar reclamar daquilo que só acontece dentro de um relacionamento que ele nem sequer tá dentro ainda, entendeu? E ele não aceitando a realidade do negócio. É complicado, mas fica aí para vocês isso aqui. Espero que tirem algo útil disso e consigam ver que as mulheres perseguem homens que estão perseguindo seus sonhos e não o contrário. Tamo junto.